Eu vou dar um tempinho a você para você pensar como está o seu relacionamento com seu cônjuge, o seu pai, sua mãe, o seu chefe, o seu subalterno. Felizes os que choram na presença de Deus. Clame ao Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Quantas vezes nós desistimos de nós mesmos, pelos nossos constantes erros e pecados, por insistirmos e permanecermos no pecado, de não sermos ensináveis e nem lutarmos por aquilo que é bom e perfeito. O cair é do homem, eu preciso compreender, mas o levantar é de Deus. E eu quero te pedir, Pai, que então o Teu Espírito é a Tua presença, a Tua glória e o Teu grande amor venha sobre nós, para que de fato e de verdade vivamos o Teu Evangelho, olhando para nós mesmos, porque quanto mais humilde nós formos, mais gratos nós seremos, mais adoradores nós nos tornamos, mais facilmente nos relacionamos com os outros. Porque a Tua palavra diz que na casa dos orgulhosos não faltam discussões e contendas. O orgulhoso se torna cobiçoso, vaidoso, invejoso, se torna infeliz, por isso maldito. Mas é na humildade que o Senhor revela a grandeza do Teu amor, nos dando no presente o reino de Deus. E eu quero te louvar, Deus, porque todo filho de Deus já tem este reino majestoso, triunfante, inabalável. E por isso nós podemos nos deleitar de sermos chamados filhos de Deus. E por isso somos inspirados e impelidos a não nos conformarmos com o presente século, a não titubearmos diante das tentações, antes negá-las e pedir que a Tua graça, Senhor, possa nos fortalecer quando o pecado jaz em nossa porta, para não sucumbirmos à pressão e à opressão, aos desejos pecaminosos. Eu te louvo, Deus, porque quando nós somos vencidos por nós mesmos, no sentido de um reconhecimento que carecemos da Tua graça, o Senhor enxerta a Tua bondade, o Senhor enxerta a Tua cura, o Senhor revela o Teu grande amor. Então nós somos saciados e supridos na Tua presença. Que a graça de Deus, que o amor de Jesus venha sobre a sua vida. Eu queria que você, ainda em oração, colocasse algo que tem martelado sua vida. Talvez você seja uma pessoa muito irada, talvez você seja pronto para criticar, tardio para abençoar. Talvez você brigue de uma maneira tão terrível com a sua esposa, você fica envergonhado de si próprio e não tem nem coragem de pedir perdão à sua esposa. Talvez você seja um jovem que não se submeta ao seu pai e à sua mãe. Talvez você esteja ferido com você próprio. E saiba que Jesus Cristo te perdoa, que Jesus Cristo é unguento, que Ele é o justo advogado para perdoar os nossos pecados e nos justificar de toda a transgressão.
Você pode sim dizer: eu quero me voltar mais ao Senhor, eu quero abandonar as práticas pecaminosas. Você pode falar com o Senhor. Você pode assumir um compromisso novo com o Senhor. Você pode se exercitar orando e jejuando, vindo mais à casa de Deus, adorando o Rei de toda a glória. Venha, Senhor, ao nosso encontro, trazendo cura e transformação às nossas vidas. Eu quero te abençoar e te encorajar a ser um homem mais fidedigno ao Senhor, a ser uma mulher mais fidedigna ao Senhor, a ser um jovem mais compromissado ao Senhor, a ser um adolescente mais apaixonado pelo Senhor. Que a graça, que o amor e a benevolência de Deus recaia sobre a sua vida de uma maneira especial, em nome de Jesus. Eu quero rapidamente terminar esse sermão trazendo, filhos, fazendo a leitura, o antônimo. Nós estudamos isso em português, o antônimo desse texto, para ilustrar a força do que é o princípio da verdade de Deus. Por exemplo, quando Deus fala não matarás, Ele está dizendo: eu sou Deus da vida, por isso você não mata. Quando Deus fala não adulterarás, Deus está falando: eu sou a favor da fidelidade, por isso não adultere, ok? Não levantará falso testemunho, eu sou Deus da verdade, por isso você não deve dizer a mentira. Nessa linha de raciocínio, vamos fazer a releitura desse texto no antônimo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou reler. Malditos os orgulhosos, porque deles é o império das trevas. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Malditos os de dura cerviz, porque não receberão consolo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Malditos os irados, porque não herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu não falei desse elemento, deste ponto, queridos. Só esse ponto, especificamente falando. Deus é um Deus tão justo e tão perfeito que Ele coloca duas características essenciais e intrínsecas ao ser humano. Ele ilustra a justiça com fome e com sede. As coisas mais basilares da vida, Ele está dizendo: os que realmente têm o desejo da justiça, o desejo de ser correto, o desejo de fazer aquilo que Deus fala, eles serão supridos e saciados na presença de Deus. Malditos os que têm fome e sede de injustiça, jamais serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Malditos os impiedosos, porque jamais alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Malditos os sujos de coração, porque verão o diabo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Malditos os belicosos, porque serão chamados filhos do diabo. Jesus várias vezes chamou os doutores da lei de filhos do diabo. Como que é, pastor? Leia a Bíblia, filho. Meus queridos irmãos, se existe humildade, haverá quebrantamento, choro. Se existe humildade, haverá mansidão. Se existe humildade, queridos, haverá misericórdia. Quando eu compreendo, queridos, que o reino de Deus começa no despojar de mim mesmo, de tirar os olhos de mim e voltar-se para o Senhor, o reino de Deus se manifesta sobre nós. O consolo do Senhor virá sobre nós. O Senhor nos dará esta terra como herança. Ele satisfará os desejos mais profundos da nossa vida, nos dando justiça. Ele terá misericórdia de nós, porque seremos misericordiosos. Ele te chamará de filho de Deus, porque o seu coração é limpo. Ele te ensinará a grandeza de ser um pacificador, porque o Senhor está te ensinando a viver uma vida que possa ser, querido, chamado de um filho de Deus. E Ele te dará a resiliência necessária, nos dará a resiliência necessária para perseverar em meio às tribulações e às perseguições. Você pode olhar essas características, essas bem-aventuranças e dizer: pastor, o quão longe eu estou delas. Isso é um ato de humildade. Você pode olhar para isso e falar: pastor, várias delas eu patino e estou muito distante disso.
E isso pode fazer com que você se volte ao Senhor, clamando misericórdia, clamando que o Senhor possa te transformar de dentro para fora. Ele pregava aos olhos e aos ouvidos. O Senhor curava multidões, expulsava demônios, o que lemos em Lucas, e Ele continua curando vidas, transformando corações. Ele é o oleiro que transforma vasos quebrados, desformados, em um vaso adornado para a glória dele próprio. Que você possa ouvir a voz de Deus e que você possa deixar Deus te tratar. Ninguém vive essas bem-aventuranças pela sua força própria, pela sua diligência própria, pela sua determinação própria. Isso é poder de Deus, é poder do Espírito, que vai impelir e te impulsionar. Aí sim você ser diligente em deixar ser tratado, em buscar ser curado, em deixar Deus te transformar de dentro para fora. Todo discípulo é chamado de bem-aventurado. Todo discípulo é chamado para andar num caminho de humildade, de quebrantamento diante do Senhor. Que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus. Desculpa o exemplo um pouco mais radical, mas isso é a verdade. A pessoa que bebe vira para a esposa e fala: nunca mais vou beber, porque ele bateu na mulher, ou xingou a mulher, ou fez coisas terríveis. E aquilo dura uma semana, ou 10 dias, 15 dias, e o que acontece depois de uma outra crise? Ele bebe novamente, e ele agride novamente a esposa, ou a mulher que ele está. Esse tipo de choro é um remorso que leva à morte, porque a pessoa fala: está vendo, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não dou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me perder neste mundo fora de bebida, de drogas e coisas do tipo. Mas existe uma tristeza que é pedagógica, que é divina, que leva você a olhar o quão miserável você é, no sentido de quão pecador você é, e que você precisa de uma coisa chamada ajuda. Que nós precisamos de uma coisa chamada o Espírito Santo, a Palavra de Deus, a ajuda dos santos, para que nós possamos ser transformados, libertos na presença de Deus. Este choro de arrependimento produz vida e transformação. Bem-aventurados os mansos. Queridos, a mansidão, segundo o Hernandes Dias Lopes, é o domínio dos fortes. Um dia eu estava na concessionária, Cláudio, eu achei espetacular, Pirelli. E estava assim: potência sem controle é nada. Boa para um pneu, hein? Potência sem controle é nada. Se a gente não aprende a se dominar, queridos, nós damos vazão ao espírito das trevas que veio para matar, roubar e destruir. É impossível uma pessoa ser orgulhosa e mansa ao mesmo tempo. São antagônicos. Se a pessoa é orgulhosa, ela não será mansa. Se ela é orgulhosa, ela será uma pessoa irada. Jesus Cristo, ele dizia: aprendei de mim que sou o quê, gente? Manso e humilde. Por que ele põe esse binômio? Porque é inseparável. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso tudo é um desdobramento que nós estamos falando dessa humildade, ou seja, eu entendo, queridos, que eu recebi de graça a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a benevolência de Deus. Então eu vou ter compaixão e misericórdia de outros, porque eu não sou melhor do que ninguém. Em contrapartida, a Bíblia diz que na medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão o Senhor. Deus ama a santidade, Deus ama a pureza. Porque tudo que Deus faz é puro e santo. Tudo que Deus faz é puro e santo. E Deus está dizendo que aqueles que de fato e de verdade vivem nessa separação das coisas do mundo, você pode imaginar a glória e a honra de você ver Deus, de você ver a glória de Deus, a bondade de Deus, a presença de Deus, as benevolências do nosso Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. 6 coisas o Senhor abomina, a 7ª ele odeia, diz, a 7ª é irmão que levanta contenda contra irmão. Diga comigo, a inveja é terrível. Uma pessoa invejosa não entendeu a bondade de Deus para com ela. Uma pessoa invejosa é uma pessoa ingrata.
Uma pessoa invejosa é uma pessoa orgulhosa, porque ela diz, eu mereço mais, por isso eu não estou satisfeito com o que tenho. Seja financeiramente, seja por causa da minha estética, seja por conta do meu cargo, a posição que eu estou e assim sucessivamente, porque ela não entende que toda boa dádiva vem de Deus. E o fato de você ter A e fulano ter B, você ter C e Beltrano ter E, isso não te faz menor, isso não faz o outro maior. Isso nos faz diferentes. E louvado seja o nome do Senhor, porque Deus é um Deus criativo. E onde se existe inveja, queridos, existe contendas, rixas e confusões. Onde se existe inveja, existe fofoca e perseguição. Mas é mais do que isso. As guerras externas que existem em nossa vida são manifestações explícitas de como é o seu coração. Um coração cheio de turbulências é uma língua que será ferida, porque a boca fala, porque o coração está cheio. As nossas discussões revelam quem nós somos. Nem toda discussão é pecaminosa, mas ela pode se tornar um instrumento de pecado se eu não souber lidar da maneira correta. Porque nós podemos começar a discutir por uma falta de entendimento, uma falha de comunicação, sim ou não? Poxa, Fabinho, só um exemplo, me perdoe. Nós combinamos ontem, você não veio? Não, pastor, eu combinei, não, nós combinamos. Ok, Fabinho, foi uma falha de comunicação. Mas agora, não, Fabinho, tudo que você faz... Meus amados, os teólogos entendem que quando Jesus está falando da humildade, do choro, da mansidão, da misericórdia, da limpeza de coração, do ser pacificador, Jesus está falando, sabe de quê? Do seu próprio caráter, da essência e da índole dele próprio. Por isso ele não está pregando para as multidões, ele está falando aos seus discípulos. As multidões querem ser curadas, e que Cristo cura porque Ele é bom. Mas Ele cura para que estas pessoas se tornem seus discípulos. Mas muitas pessoas querem apenas o quê? O externo. E Deus quer o nosso coração. Então, meus amados, todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. E o texto diz, feliz quando você for injuriado, perseguido, caluniado. Alegre-se! Como, pastor? Perseguir os profetas antes de vocês, vão perseguir vocês. E aí quando alguém nos persegue, isso não é justo, pastor, a igreja está na carne. Não, filho, você está no caminho certo. Ame essas pessoas, abençoe essas pessoas, ore por essas pessoas, vire a face, seja um pacificador, seja limpo de coração, não deixe que a amargura entre em sua alma, porque se você estiver vivendo essas bem-aventuranças, você tem a força no Senhor e a capacidade no Senhor de perseverar e permanecer a despeito das tribulações e perseguições. O evangelho é um evangelho de radicalismo. É negar a si próprio, é morrer para si, para seguir um jugo leve e suave. Não é seguir um homem comum, é seguir o próprio Deus. Você consegue levar desaforo para casa? Ah, filho, às vezes é bom engolir um sapo. Não, pastor, com licença, Hulk, aqui, não fique bravo comigo, mas tem gente que quando pisa no calo, o ministério Hulk agora entra em ação. O cara bate, ameaça, a mulher chora e grita. Se ele é mais forte, eu bato. Se eu sou mais fraco, eu fujo e grito. Ah, pastor, ninguém pisa no meu calo. Isso tem um nome, é orgulho. Porque você já pisou no calo de alguém, filho. E quando nós pisamos no calo de alguém, a gente fala, oh Deus, tenha misericórdia. Mas quando alguém pisa no nosso calo, eles vão ver a justiça de Deus, porque eu sou ungido de Deus, e ninguém toca no ungido de Deus, e eu quero agora a justiça de Deus. Interessante, quando eu piso no calo, eu quero misericórdia. Quando alguém pisa no meu calo, eu quero justiça. Você consegue virar a face? É Jesus que diz, quando bater em tua face, vira outra. Não, pastor, o senhor não está entendendo, não, você que não está entendendo. Porque quanto mais humilde nós somos, e aqui é uma outra bem-aventurança correlacionada à humildade. Aliás, todas as bem-aventuranças denotam da humanidade, são decorrências da humildade, são desdobramentos da humildade. Ei, quanto mais humilde nós somos, mais nós aprendemos a ser misericordiosos. Misericordiosos por quê? Porque eu olho para mim, miserável, pobre, sou pecador, sou incoerente, não poucas vezes. Então, se eu peco e erro e tenho as minhas incoerências, porque eu quero exigir de outro, eu vou ser compassivo com o outro. Sexta pergunta. O quão facilmente você reconhece seus erros? O quão facilmente nós reconhecemos o nosso pecado? Gente, quando nós vamos falar do nosso pecado, a gente fala com eufemismo. Não é inveja, não, é uma... Como que é? Não é inveja que fala, né? É uma inveja branca. O quê? Como que fala? Santa? Branca? Santa? Inveja santa? Ainda bem que eu nem sei como que é essa história. Como que é? É uma inveja santa. É uma mentira branca. Ah, sim, é mentira branca. É uma mentira branca, não faz mal a ninguém.
os nossos pecados são maquiados, eles são envoltos em um presente tão bonito, mas quando alguém erra, nós somos especialistas em apontar o dedo. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vocês sempre resistem à voz do Espírito. 7ª pergunta: o quão facilmente você perdoa alguém? Pastor, eu perdoo rapidinho, só demora uns 3 anos eu sem olhar para a cara da pessoa. Eu já falei isso várias vezes e eu vou reafirmar isso. Eu não consigo entender como um casal, como um homem que foi ao altar de Deus e disse: eu prometo ser fiel a esta mulher, amar esta mulher, honrar esta mulher, guardar esta mulher, fica uma semana sem olhar para a cara da mulher. Eu não consigo. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a sua ira, nem deis a lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. Eu não consigo compreender isso. Como que pode? Você ficar uma semana... Não, pastor, uma semana isso é só o aquecimento. A minha carne vai longe. Não, filho. Eu não consigo entender isso. Aliás, eu consigo entender isso. Isso tem um nome, chama-se orgulho. Quanto mais orgulhoso você for, mais dificilmente você vai liberar perdão. Mais dificilmente você vai pedir perdão. Sabe como nós pedimos perdão? A maioria de nós? Amor, você sabe ontem, né? Aquilo lá. Mas sabe o que você fez comigo também? Com o quê? Professor, gaguejo. Você sabe. Mas, aí o mais, leia-se. Tudo que eu estou falando não tem valor nenhum. Mas, o que eu estou dizendo é porque você fez isso comigo, você me tira do sério, você é assim, você é assim. Você não pediu perdão, você está acusando sua esposa. Você não está pedindo perdão. Você está se justificando e acusando. Sabe como você pede perdão? Lara, ontem eu falei ríspido com você e eu quero te pedir perdão. Ponto. Não, pastor, mas deixa eu explicar que eu tenho... Não, filho! Essa hora não é para você ser advogado. Tem gente que nunca leu uma lei, mas sabe tudo de advocacia. Se defende que é uma beleza. Queridos, o ato de pedir perdão e liberar perdão são marcas extraordinárias de uma pessoa humilde. Vão um pouco longe, mais além. É uma marca extraordinária daqueles que amam, porque Jesus Cristo diz: aquele que muito ama, muito perdoa. A ira do ser humano se manifesta basicamente de 2 formas. O silêncio sepulcral para matar a pessoa de uma maneira gélida e numa indiferença que é terrível, e na manifestação do incrível Hulk que sai batendo em todo mundo. Um explode, outro implode, de uma forma ou de outra, queridos, são formas e comportamentos equivocados. De um orgulho ferido que anela e deseja o sentimento de vingança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Agora eu preciso entender que não é todo tipo ou qualquer tipo de choro que Deus me consola. Não é o choro da birra, não é o choro da raiva, não é o choro, querido, em que a pessoa está chorando de remorso. É um choro de quebrantamento diante dos seus pecados. E a Bíblia diz, meus queridos, a tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz morte. Ele está dizendo, a tristeza do mundo, que é o remorso, a pessoa está chorando lágrimas de crocodilo, entre aspas, no sentido, ela chora talvez ali naquele momento, realmente porque está envergonhado, porque errou, mas aquilo não dá força ou impulsiona ele a mudar. No reino de Deus, os que se humilham serão exaltados. No mundo, os maiores são os altivos, os mais capazes, os que têm mais dinheiro, que têm mais poder, e estes são aclamados. Mas no reino de Deus, o maior é o menor. E eu queria fazer algumas perguntas para a nossa reflexão, para nós avaliarmos o quão humilde nós somos. Você é uma pessoa ensinável? Mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei ancião insensato, em sua arrogância, que já não aceita mais conselhos. Eclesiastes capítulo 4, verso 13. O quão ensinável nós somos. O Theo, quando tinha seus 6 ou 7 anos de idade, começava: papai, eu já sei. Eu falei: gente, o menino 6 anos de idade já sabe. Eu ia falar: papai, eu já sei. E no fundo, querido, isso revela quem nós somos. Orgulhosos. Sabemos das coisas.
Temos experiência de vida, então eu não posso aprender com uma pessoa mais nova. Tenho experiência de vida, por isso eu não me sujeito a fulano de tal. Ah, não, mas ele está dizendo, somos cheios de arrogância. É por isso que a Bíblia diz, querido, que o conhecimento ensoberbece. O quanto verdadeiramente nós somos ensináveis. E quando alguém vem trazer, muitas vezes com sabedoria, com discernimento do Espírito, olha, meu amado, deixa eu te falar uma coisa, isso aqui não está muito legal na nossa vida. Quem é você para dizer isso de mim? Ah, mas você também faz assim. Você não entendeu nada. A pessoa não está te acusando. A pessoa não está te menosprezando. A pessoa, por te amar, está falando algo que ela teve um discernimento, e por isso a Bíblia nos diz e nos ensina, exortai-vos mutuamente no amor de Cristo. Então eu devo ouvir com humildade, buscar em Deus, porque se isso de fato procede da parte de Deus, eu tenho que me inclinar, me envergar e agradecer a esta pessoa, porque ela está sendo um instrumento de Deus para me ensinar, para que eu possa crescer. E é surpreendente, meus amados, quando nós estamos no auge da nossa sabedoria, aos 17, 20, 25 anos de idade, nós sabemos tudo. Meu pai é quadrado. Meu pai, não, gente, essa é a história. Os tempos, eu ficava pensando, os tempos são outros. O meu pai não sei o quê. Na minha total ignorância, batemos a porta do quarto, não aceitamos a repreensão do nosso pai, o quanto nós somos ensináveis. Esse é um ato de humildade. Aliás, querido, a humildade é o teto do nosso conhecimento. Porque se eu já sei, eu não preciso aprender mais. Segunda pergunta, o quanto nós nos submetemos. Aí velha história, Dani, quando é separado numa blitz, o cara pensa, sabe com quem está falando? Não interessa se é o presidente da república ali, o cara é autoridade, e ele tem que se sujeitar, sim ou não? Você sabe com quem está falando? Leia-se, o orgulho que há dentro dele. Meus queridos, todo homem e toda mulher é sujeito a autoridades. O único que não quis ser sujeito a autoridades tem um nome, chama-se Satanás. Ele é o usurpador da autoridade, porque toda autoridade é instituída por Deus. E é lastimável ver o nosso país, queridos, e não apenas o nosso país, em que nesse mundo pós-moderno que vivemos, em que este mundo pós-moderno diz que não existe verdade absoluta, existem verdades, e as verdades são relativas, porque a verdade, ainda que seja antagônica a B, ambas podem ser verdadeiras, porque eu tenho que respeitar, porque eu tenho que isso e assado, e em nome deste respeito, e em nome disso se quebra as autoridades, não se tem valores pétreos na vida de uma pessoa, então ela perde o seu referencial. Quer ver um exemplo de referencial? Você já está no eixão, e aí você está no meio do eixão, parou no semáforo, tem dois carros, um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo, e esses carros começam a andar. Aí você não sabe se você está andando, você pisa no freio, na realidade você está parado, mas os carros estão o quê? Andando, mas é a impressão que dá que você está andando. Porque quando eu estou parado e eu olho outro carro andando, eu não sei se é ele que está andando ou sou eu que estou andando, porque o meu referencial, ele é móvel. Eu só sei se eu estou parado ou não se eu olhar para um referencial fixo, o poste, o semáforo. E as pessoas, então, nesse mundo que vivemos, elas quebram as suas autoridades, um professor, e acham que sabem mais, que conhecem mais, que compreendem mais, não se sujeitam. E eu preciso entender que no mundo espiritual, submissão é ato de liberdade. Quando eu me submeto às verdades de Deus e uns aos outros, eu não me torno menor, eu não me torno maior, eu me torno uma pessoa livre, porque eu não estou sujeito às punições ou às penalidades de quebrar regras ou preceitos que Deus institui por meio das autoridades. Terceira pergunta, o quanto você é obediente à palavra de Deus? Nós criamos, queridos, uma falsa religião. Isso aqui eu concordo na Bíblia. Não, isso aqui eu não gosto muito. Isso aqui eu aceito. Não, isso aqui não está muito bom. Isso aqui eu vivo. Isso aqui é muito difícil. Você criou uma religião sua particular própria.
Se eu me sujeitar apenas naquilo que eu concordo, eu não sou submisso, eu não sou ensinável, eu sou uma pessoa que vivo em cima de acordos e preceitos, mas eu preciso entender, querido, que não é o meu achismo, que não são as minhas crenças, que não são os meus valores que ditam o que é certo, é esta palavra linda, maravilhosa, eterna e santa, que vem do Rei da Glória, e é por meio dela que nós temos vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que reconhecem que precisa de um líder, que reconhece que precisa de um Messias, que reconhece que precisa de entender que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Porque quando eu vivo um evangelho parcial, isso eu aceito, isso eu não aceito, isso eu faço, na realidade você criou um Deus que você vive, querido, segundo este Deus. Jesus pregava aos olhos e aos ouvidos. O Deus forte pregava os olhos quando curava e pregava os ouvidos quando falava. Deus é um Deus que manifestava grande graça e cura, diz o texto em Lucas, todos que se achegavam a eles eram curados. Você pode imaginar um Deus que nos cura? Cura de quê, pastor? De enfermidades físicas, enfermidades emocionais, enfermidades espirituais, dos medos, dos tormentos, das culpas, da opressão, das mentiras das trevas, do desgoverno deste mundo. Deus é um Deus que efetivamente cura. O Deus que curava no passado é o Deus que continua curando no presente, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ele é o Senhor de todas as coisas. Os médicos tratam, mas efetivamente o médico dos médicos, Jesus Cristo, é o que de fato nos cura. E Ele não apenas nos cura fisicamente, mas a grande cura que este Evangelho se propõe, porque se Deus nos curasse única e exclusivamente fisicamente, e se a nossa moral, o nosso caráter, se a nossa vida com Deus permanecesse torta, seria apenas uma cura externa, conquanto seja importante. Mas muito mais, queridos, preciosa e importante é a cura da alma, do espírito, do nosso caráter, da presença que Deus quer inculcar e enxertar em nós, para que nós nos tornemos cada dia mais semelhantes ou semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo então estava curando multidões, as pessoas o cumprindo, e diz a Bíblia então que agora, queridos, Ele vai começar o sermão mais profundo de todos os tempos, o Sermão do Monte. Se a multidão estava sendo curada fisicamente, diz a Bíblia que Ele vai falar aos seus discípulos, ou seja, era um grupo mais restrito, que Ele queria trazer algo muito mais profundo que apenas uma cura física. Um Deus que fala aos nossos corações a sua verdade libertadora, o seu amor transformador. Esta verdade, por meio da sua palavra, queridos, é que sacia e transforma o ser humano. Verdade esta que o mundo não compreende. Verdade esta que os homens que não têm Cristo no coração não discernem, porque são valores e princípios, muitas vezes ou quase sempre, antagônicos aos valores que um homem julga de importante. O Evangelho é o Evangelho da contracultura. Por isso ele não está sujeito à cultura, porque é um Evangelho que nasce do céu, é uma verdade absoluta do céu, é uma verdade que vem de Deus, e não importa a cultura, os povos, os costumes, as tradições, as verdades ou as mentiras que as pessoas creem ou deixam de crer, a verdade de Deus, ela é sublime, ela é marcante e ela é impactante. Jesus nos ensina que existe um caminho estreito, mas este caminho é o caminho da salvação. Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, diz: aquele que ama o mundo, ele se torna inimigo de Deus. Porque amar o mundo é amar os valores mundanos, antagônicos aos valores de Deus. Ninguém pode flertar com o mundo e não ser contaminado pelo mundo. Ninguém anda no mundo no sentido de se afastar da presença de Deus e não é desvirtuado pelas coisas mundanas. É por isso que a Bíblia diz que as más línguas corrompem os bons costumes. Quando um pai pergunta ao filho aonde você vai, com quem você vai, está fundamentado neste princípio. As más línguas corrompem os bons costumes. Jesus Cristo começa enxertando esta verdade do reino de uma maneira tão extraordinária, declarando: felizes, bem-aventurados. E a ideia de bem-aventurado é feliz, super, ultramente feliz, super abençoado é a pessoa pobre de espírito.
Em outras palavras, e a ideia do original aqui é: felizes os miseráveis, porque deles é o reino dos céus. Essas bem-aventuranças, o homem humano, no sentido, um homem que não tem a luz de Deus, não poderá compreender, porque ele começa dizendo: felizes os miseráveis, felizes os que choram, felizes os perseguidos. Não, pastor, isso aí são os dignos de piedade, de compaixão. Não, mas a Bíblia diz: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Felizes são aqueles que reconhecem que em si, por si, necessitam e carecem da glória de Deus. Aliás, meu querido, esse é um dos paradoxos tão lindos do cristianismo. Quando eu olho para mim e vejo meus pecados, quando eu olho para mim e vejo as minhas coerências, quando eu olho para mim e percebo quão carente eu sou da benevolência e do amor de Deus, em vez disso me levar a uma condenação, uma culpa aos olhos de Deus, isso vai me levar, querida, a um reconhecimento que eu preciso de um Messias, eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Redentor. Então Jesus Cristo, na sua eterna e infinita bondade, Ele cura as nossas enfermidades da culpa, da acusação, do medo, dos tormentos e perdoa os nossos pecados. Não pode existir um cristão que seja orgulhoso. Não existe nenhum cristão autêntico e genuíno, segundo esta palavra, que viva em soberba e em orgulho. Porque esse texto está nos ensinando que o reino de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus é manifesta aos pequenos, aqueles que são dignos de compaixão. Jesus Cristo disse: eu vim para os enfermos, porque os sãos não necessitam de médicos. Eu vim restaurar as ovelhas perdidas de Israel. Eu vim restaurar aqueles que estão desagarrados, aqueles que estão perdidos, aqueles que necessitam do amor e da graça de Deus. Mas o fato, meus amados, é que se nós formos analisarmos a nossa vida, muitos de nós, de quando em quando, e outros de nós, mais vivemos numa esfera de orgulho, de soberba, de altivez, do que de uma esfera de humildade. A começar dentro da nossa casa, talvez no nosso trabalho, ou quem sabe na igreja. Quantos de nós, queridos, nos julgamos melhores, maiores do que os outros, condenamos, criticamos, não aceitamos, esbravejamos, batemos numa mesa porque exigimos os nossos direitos, nos manifestamos de tantas formas, queridos, de uma maneira orgulhosa e soberba. Jesus Cristo era Deus, Jesus Cristo é Deus, melhor dizendo, e Ele nasce numa manjedoura nada colhedora. Ele se esvazia de toda a sua glória, e a Bíblia diz: tende o mesmo sentimento que houve em Cristo, que não se considerou igual a Deus, antes se esvaziou de toda a sua glória, assumindo a forma de homem, de servo, e foi obediente até a morte. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome acima da terra e sobre a terra e embaixo do céu, que importa que todo joelho se dobre, toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Lucas capítulo 6, verso 17, com delícias e reverência ao Deus da palavra e a palavra do Deus vivo, diz assim as Sagradas Escrituras: e descendo com eles, parou numa planura, onde se encontrava muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro, de Sidom, que vieram para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Continuamos, abram lá em Mateus capítulo 5, verso 2, é continuidade desse texto, é o texto paralelo sobre as bem-aventuranças, só que é mais completo em Mateus, por isso nós vamos dar continuidade em Mateus capítulo 5, verso 2. Vou ler o primeiro só para pegar o contexto, vendo que é o mesmo, tá? É a mesma passagem.
Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Pai, a Tua palavra é maravilhosa e nós precisamos ser realinhados nela, porque nela nós temos salvação e adquirimos sabedoria. Eu te peço, Pai, que da forma como o Senhor se manifestou neste louvor, trazendo alento e calento, cura e transformações na nossa vida, muito mais o Teu poder na Tua palavra há de nos transformar segundo o fulgor da Tua graça e da Tua bondade. Deus, derrame do Teu Espírito de uma maneira especial para que vivamos, Pai, os preceitos, os paradigmas, os mandamentos inegociáveis do Teu reino, para que façamos e andamos, Pai, num caminho estreito, mas um caminho de delícias, um caminho de renúncia, mas um caminho de liberdade. Nós te pedimos a Tua bênção e a Tua provisão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.